Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência muito interessante que aconteceu na década de 60, por volta do ano 1960, 61, por aí. Bem, Sorocaba naquela época tinha poucos irmãos testemunhas de Jeová aqui na cidade. E Sorocaba tinha alguns bairros e entre esses bairros tinha aquele que hoje é conhecido como a cidade de Votorantim. Na época era um bairro. E os irmãos, além de pregar em todos os bairros aqui da cidade, pregavam também nesse bairro de Votorantim, visto que ele pertencia a Sorocaba na época. E em certa ocasião, os irmãos estão pregando ali, e uma irmã chamada Maria, uma jovem na época, estava conversando com um senhor no portão. E dali a pouco chegou o padre, que era uma pessoa que se opunha fortemente à pregação das boas novas do reino ali naquele bairro. E ele chegou com um grupo de pessoas e chegou gritando palavras de ordem, já falando em linchamento. Olha só a situação, falando que iria ter um linchamento ali no bairro e, enfim. E a irmã ficou extremamente nervosa, preocupada, obviamente, claro. E aí o morador, percebendo também a gravidade da situação, abriu o portão e pediu que a irmã entrasse na área ali da casa dele. E o padre ficou ali gritando e falando e ameaçando. E na outra rua, um pouquinho mais adiante, tinha um irmão que estava pregando também, o irmão Edson. E esse irmão ele era um irmão que era conhecido pela sua força, principalmente nas mãos. O Edson era conhecido como aquele irmão que tinha uma força, quando ele pegava na mão de outra pessoa, se ele apertasse, parecia um alicate. E aí o Edson, vendo aquela confusão, chegou até onde o padre estava ali esbravejando, e estendeu a mão para o padre. E o padre estava tão nervoso que acabou dando a mão para o Edson também. E aí o Edson começou a apertar a mão do padre, e à medida que apertava a mão do padre, ele falava, né? Poxa, o senhor é um sacerdote, um homem que deveria estar pregando a paz, o amor, a união, e o senhor está falando exatamente o contrário, fazendo o contrário. O senhor está falando aqui de ódio, de linchamento. Onde se viu o senhor falar uma coisa dessa para uma pessoa que está apenas pregando a palavra de Deus? E à medida que o Edson falava isso para o padre, ele apertava a mão do padre com muita força. E o padre começou a dobrar os joelhos. Estava quase caindo em função do aperto que o Edson estava dando nas suas mãos, na sua mão. Até que, num certo momento, o Edson percebeu que o padre ia cair realmente. O Edson largou, né? Largou da mão do padre. E aí o padre ficou novamente ereto, se recompôs. E aí o que ele fez? Ele abriu o portão e entrou lá para xingar a irmã, ofender a irmã ali na área do morador. Aí, inclusive, ficou bravo com o morador, porque o morador também pertencia à paróquia que o padre dirigia, né? Tipo, oh, como é que você está dando guarida para uma herege que vem aqui pregar contra a sã doutrina? E aí o morador teve uma atitude corajosa. Falou para o padre, olha, a moça eu convidei para entrar aqui na minha casa. Agora o senhor não convidei. O senhor entrou aqui sem ser convidado, então o senhor pode se retirar. E aí o padre saiu, né? Saiu e falou uma frase lá de efeito, né? Quem for por Maria, siga-me. E aí só um bêbado seguiu o padre. Os demais se dispersaram, todos, né, envergonhados pela atitude que estavam para tomar. Obviamente, caíram em si. E aí só o bêbado que acompanhou o padre. Bem, mas a experiência não acaba aí. Alguns dias depois, um outro grupo de irmãos foram pregar ali nesse bairro, em Votorantim, e duas irmãs estavam conversando com um morador, e aí o padre aproximou-se dessas irmãs e num ataque de fúria, esse dia ele estava sozinho, num ataque de fúria ele tirou a Bíblia da mão de uma das irmãs, aquela Bíblia de capa verde, e picou literalmente a Bíblia na frente do morador e das irmãs. Óbvio que foi uma atitude terrível, né? Bem, aquelas duas irmãs, duas senhoras, não tiveram mais clima para continuar pregando. Então o que elas fizeram? Voltaram para casa, moravam aqui em Sorocaba, e ali, na sala daquela irmã que havia tido a sua Bíblia dilacerada, picada, começaram a conversar ali na sala e o esposo dessa irmã estava dormindo. Ele era um policial militar que trabalhava à noite.
E aí ele acordou, né? Com as irmãs conversando alto. E ele veio até a sala e falou, viu, parece que eu ouvi aí que o padre picou a sua Bíblia. E a irmã, conhecendo a natureza do seu esposo, que era uma pessoa muito correta, muito valente, e ela pensou bem, agora se eu falar que o padre picou minha Bíblia, meu esposo vai lá tirar satisfação com o padre. E ela não queria contar, mas no fim acabou contando, né? E aí o que o homem fez? Pegou o carro e veio até Votorantim, foi até a igreja, o padre estava sozinho, e ele chegou e falou para o padre, olha, eu fiquei sabendo que o senhor picou a Bíblia da minha esposa, então o senhor vai ter que dar outra Bíblia para ela. O senhor me dá uma Bíblia aqui que eu vou levar para ela. Não, não vou dar Bíblia nenhuma, eu não vou dar isso, aquilo. Aí o homem falou assim, olha, se o senhor não me der uma Bíblia, a coisa vai ficar feia para o senhor aqui, hein? Eu estou avisando. Mas como o padre talvez só tivesse a Bíblia que ele talvez fosse usar até a noite para fazer a pregação dele, vai ver que ele não queria dar a Bíblia dele, né? E aí, aquele senhor pegou o castiçal que estava ali do lado e deu algumas pancadas no padre ali com aquele objeto. Bem, o padre ficou ali, obviamente, machucado com as pancadas que levou, e aquele senhor pegou o carro e voltou para casa. Bem, a coisa aparentemente parou ali, né? Só que no domingo, olha, o padre estava sem sorte mesmo aquela semana, hein? Estava sem sorte mesmo. No domingo ele estava ali fazendo a homilia dele, no domingo de manhã, quando entraram dois cães, entraram na igreja, dois cachorros. E não é que os cachorros começaram a brigar ali na igreja, e o padre já um homem de cabeça quente, sangue quente, né? Pegou aquele castiçal que ele tinha sido agredido uns dias antes, e deu com aquele objeto na cabeça de um dos cachorros. Bem, acontece que aquele cachorro que foi agredido era um cachorro que pertencia ao prefeito da cidade. E aí alguém contou para o prefeito, olha, o padre bateu no seu cachorro lá, hein? Deu uma pancada no seu cachorro ali que... Aí o prefeito ficou indignado e mexeu os pauzinhos aí, como o pessoal costuma dizer, e acabou fazendo com que o padre fosse pastorear uma outra igreja bem longe de Votorantim, né? Uma outra cidade bem distante. E com isso os irmãos aí tinham liberdade para pregar sem ter aquela pressão que o padre fazia quando os irmãos iam pregar ali, né? Então hoje Votorantim é uma cidade, não é mais um bairro, é uma cidade emancipada, uma bela cidade por sinal, tem um povo maravilhoso e tem várias congregações ali que pregam todos os dias. Então vejam que para os irmãos, né, foi um alívio aquele padre ser transferido dali, né? Bem, a década de 60 era isso mesmo, né? Quem viveu a década de 60 sabe que eram tempos de romantismo, as coisas eram diferentes, né? As pessoas levavam a sério a religião que defendiam, mas era também o tempo do faroeste, né? As pessoas naquele tempo eram meio tipo esses faroestes americanos aí que a gente assiste às vezes no cinema, na televisão. Eram tempos maravilhosos, eu gostava muito dessa década aí. Bem, mas essa é uma experiência que marcou, né, os primórdios da pregação de casa em casa aqui em Sorocaba, né? Os irmãos antigos sempre contavam essa experiência, mas eu conheci ela em parte. Agora eu conheço ela como realmente ela se desenrolou. Então, essa é uma experiência que eu tenho imenso prazer de compartilhar com os irmãos. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.